E também no que concerne a experiência do rito, qualquer que seja, que leve ou encaminhe a algum tipo de aprendizagem, a gente ainda tem que considerar que tem o banco de dados do indivíduo. E os indivíduos não têm o mesmo teor de construção, não vêm dos mesmos locais, não têm as mesmas bases de dados, portanto, as impressões e as percepções vão ser diferentes dentro daquele processo educativo, conforme o banco de dados daquele indivíduo, para entender aquela ou aquela outra questão, principalmente quando se trata de termos subjetivos, que é mais exigente para que o ser se cobre de entendimento de certas coisas que são muito abstratas, como, por exemplo, um desenvolvimento emocional melhor, um desenvolvimento emocional mais lapidado. Então, dentro de um processo experimentativo de aprendizagem, principalmente dentro da cultura, no que tem a ver com ritos, alguns ritos referentes a hábitos que são estimulados para esses processos, principalmente de uma lapidação subjetiva da gente. Esses procedimentos, eles também vão ser interferidos pelo tipo de movimento que a pessoa faz, às vezes, diante de uma mesma situação, né? Então, por exemplo, enquanto alguém afunila um problema e de repente busca que uma solução para aquele problema tenha a ver com interferir num comportamento de alguém, e outra pessoa, na mesma situação, pega e para, não, peraí, desfoco da situação, da pessoa, do problema e falo, mas qual que é a causa dessa questão? Entende? Você sai da situação do problema. Seja ele um problema em termos de rito, no sentido dessas elaborações emocionais, né, que eu falo que tem alguns estudos que eu estou para compartilhar com relação à espiritualidade, com relação a essas questões que eu vim estudando o desdobramento e desenvolvimento dela já faz mais de 12 anos. E também com relação a outras questões dentro do padrão de comportamento, no sentido de autodomínio. Questões relacionadas, por exemplo, a pensamentos mesmo, ter esse autodomínio, de fazer um afunilamento, de ter um foco independente de qualquer circunstância nos arredores. Entende? Você não se balança diante de eventos coercores, opressivos de qualquer natureza ou qualquer coisa nesse sentido. Então, quando a gente vai fazendo esses afunilamentos, as escolhas também tem que se lembrar que essa escolha ela vai ser direcionada por algumas questões que tem a ver com o que está no banco de dados da pessoa, o que ela está selecionando, estimulando e direcionando. Isso não é só o que se posta em rede social, não. É o que na hora que ninguém está vendo também, entende? Está sentado, está lendo um livro, está ouvindo uma música, está cantando, está fazendo um exercício físico, ninguém está vendo. Naquele momento, a pessoa individual também está selecionando. Entende? E em termos individuais, dentro desse processo, é esse que é o que está fazendo esse processo seletivo maior para como ela vai discernir certas coisas no seu julgamento de valoração para depois direcionar alguma escolha. Né? E escolhas também vão colocar em termos cotidianos, né? Por exemplo, diante de um sentimento de raiva, tem uma pessoa que ela vai ignorar completamente uma situação, enquanto uma outra pode subir em cima do carro e quebrar tudo, que não é uma caca louca, ou alguma coisa nesse sentido. Entende? Às vezes um mesmo teor grave de sensações irritadiças, mas a pessoa direciona um foco de afunilamento diferenciado. Por quê? Porque o banco de dados da pessoa, se eu estiver estudando, por exemplo, a questão da cultura, da linguagem, se eu estiver sentada estudando essa religião, aquela religião, ou praticando alguma coisa naquilo ali, se eu estiver sentada estudando inteligência de mercado, qualquer coisa que eu esteja fazendo, aquela informação não é a única que está direcionando o indivíduo. Tem todo um conjunto de outras informações. Então, assim, quando a gente vai entrando nesse processo de afunilamento, de lapidação seletiva de informação, isso também parte do que tem na pessoa individual.
entendeu? Tem coisas que, por exemplo, isso eu entendi bastante quando dos processos mais aprofundados desse processo do tomar autoconsciência, quando está autoconsciente, é muito rápido. Qualquer jogo mental que no meu contato com qualquer tipo de informação, conteúdo qualquer, pode ser da internet, pode ser do livro, se tiver algum resíduo de alguma coisa que eu deixei ficar vagueante, por exemplo, com alguma situação desagradável, de repente, tipo, alguma coisa ali pode acabar trabalhando como se fosse um gatilho. Mas se eu tô autoconsciente, eu vou entender que não necessariamente aquilo tem que ser um gatilho, é só porque eu tô dando aquela porta, ou dei aquele afunilamento, alguém veio e me trouxe uma impressão e eu fiquei dando atenção para aquela abordagem, digamos assim, né? De que fosse isso ou aquilo. Agora, quando você está autoconsciente, você direciona esse processo. E apesar de a gente ter vindo do ambiente cultural e sofrer essa influência do ambiente cultural, alguns processos dentro do desdobramento de autoconscientização, mesmo dentro do processo, mesmo dentro do ambiente cultural, eles podem permitir com que a gente não se dilua ali, no procedimento cultural, que é o que às vezes acontece. Que é sempre quando começa a virar meio que um amontoado de grupos dentro de um processo ideológico que seja mais confortável, alguma coisa nesse sentido. E aí as pessoas se associam ali por necessidade, né? Por uma necessidade que não é auto-admitida, né? Tipo, a pessoa não indo só, digamos assim, não conseguiria seguir. Né? E não estou falando que a gente tem que ir só, é importante ter as relações, ter as comunicações, mas estou falando no sentido de como isso interferiria na consciência de um ser individual que está se elaborando melhor diante de todo um conjunto de dados que é continuamente apresentado de formas variadas nas nossas redes, todas de compartilhamento comunicativo, né? E que é da nossa importância fazer esse afunilamento seletivo. E ele não é só um afunilamento seletivo do sentido vou fingir que não existe, mas lógico que tem certas informações que se você já está com foco de consciência para outras questões, vai lógico, eu vou tender menos a ter contato com aquelas informações. Né? Outras que já não servem, que já não estão alinhadas com alguma coisa que eu esteja me propondo a desenvolver e observar e lapidar melhor e etc. E isso porque algumas coisas vão ser compartilhadas com relação a essa questão da lapidação, com relação a algumas integrações de algumas coisas que já estão um bocado de tempo em desenvolvimento e agora já estão com um corpo mais adequado de compartilhamento, assim, né? Então é interessante observar, sabe, esses detalhes, principalmente do que eu falei de como é que a pessoa às vezes se dá uma porta para ter uma impressão de alguma coisa, de alguma forma que não é uma coisa direcionada ou alguma coisa nesse sentido. Entendeu? E que transita muito, né, no ambiente. Eu tava, tipo, ontem, eu tô há dias estudando, fazendo um monte de coisa, tava sem tempo e uma vez ou outra umas postagens. E aí eu peguei e tirei um tempo, porque eu tava demais ali enfiada e dei uma passada aqui assim, né? E fui entrando meio que nos ambientes que eu não tô tendo contato. Já faz, assim, um tempo. Não porque não quero e tal, é só porque não estava tendo tempo mesmo e eu estava funilando para as atividades que eu estou fazendo. E eu vi várias coisas assim, né? Aquela parte que tem umas discórdias e tal. Eu já vinha reclamando com meu filho um tempo atrás por causa de uns tipos de conteúdo que ele fica, que ele e os colegas às vezes fica vendo vez ou outra, né? Parece um monte de fofoca, assim, ou então gente comentando a fofoca do outro, que comenta a fofoca do outro, que comenta a fofoca do outro. E assim, acrescentando das experiências mesmo percebidas, né, de alguns processos que eu passei, fiz muitas anotações, tá, com relação a uma série de questões. Não foi só fazendo, tipo, tô crendo que é assim, não foi assim o processo.
Então, eu vi o quanto essas coisas elas interferem, às vezes, nas percepções que as pessoas têm dentro dessas interações comunicativas. E sem contar isso, ainda tem as fakes, né? Que tem um que pega um resíduo do outro e cria um outro troço lá, e tem tanta coisa boa para fazer com ela, e aí, mas aí tem uns que usam para isso, aí o outro que entra no Discord com o outro porque recebeu não sei o que do outro, e daí para descobrir que depois não foi o outro que mandou. E isso aconteceu já uns anos atrás, umas vezes, até eu descobri que estava acontecendo. Entende? Aí eu comecei a saber aonde eu ignorava certas informações. Que eu vinha com a cara de verdade e falava, entendeu? Já vi a discordinha. Se eu der porta pra isso aí, daí vai virar uma perna enorme. Aí eu sei que vão fazer de qualquer jeito em algum lugar, mas tipo, eu não vou ficar alimentando. Então é meio que essa coisa. E aí, só que ao mesmo tempo, ver como é delicado. A gente também tem que ser bom-humorado e tratar, às vezes, algumas questões assim com esse jogo de cintura, né? Meio que transitar, não ser tão sério na hora do processo comunicativo, quando você vai fazer uma postagem, etc. Porque isso até estimula melhor a nossa percepção, quando tem bom humor, quando tem algumas vezes um pouquinho de sarcasmo, algumas vezes alguma questão assim que desperta o olhar. Mas é interessante perceber isso, tá? Da questão dessa diferença que eu falo muito em algumas outras coisas que eu já comecei a compartilhar com relação à questão da autoconsciência, né? Desse autoconsciente de si, de você estar em contato com a informação e você conseguir perceber como aquilo te interfere. E também conseguir medir certas coisas, entende? Tem certas interferências que elas podem ser incômodas, mas elas não são nada pessoais, elas tocaram em alguma coisa pessoal de quem está olhando, né? Se eu estou olhando e me incomodou, discernir muito se é uma coisa pessoal minha ou se é realmente. Então, assim, várias dessas questões. E o do não se diluir, né? No meio do processo informativo, compartilhado no coletivo. Porque tem muitas informações de várias culturas, de vários ambientes culturais, né? Que a culturas e culturas e culturas dentro da cultura, que tem muitas chamadas, digamos assim, para nós, que elas trazem um caráter, um olhar, um certo ar de acolhimento em qualquer segmento. Né? Seja quando a gente está falando só de uma questão muito social, aí tem a galera questão espiritual, aí tem a galera do ambiente político, e aí tem, né, vai tendo meio que uns nichos, assim, digamos, e tem realmente umas falas, só que a gente começa a perceber, quanto mais a gente olha, assim, de fora, uma coisa que se tem que ter um certo cuidado para nossa própria atualização evolutiva, digamos assim, né? Que a gente não se perder na fala de grupo e a gente começar a se emocionar nessa fala de grupo e meio que se perder do si próprio, que tem a ver com aquilo que eu falei, que é quando, tipo, diante de qualquer circunstância, eu me olho e eu sei qual foi o meu processo de elaboração, todo ele, desde pequenininha até... Entende? Então, não são... Então, isso é um trajeto digamos, de tempo, de experiência, que ele, se a gente está focado, ele não se perde, essa nossa atenção, dessa construção que é muito maior, por causa de circunstâncias de trajeto, digamos assim. E que muitas vezes, dentro dos nossos discursos de grupo, nos tendenciam a nos perder, entende? A nos distrair, digamos assim. De ter esse olhar do si próprio. Do tipo, só eu sei a construção toda do processo. E cada detalhe de seleção informativa e de escolha. E isso inclui mesmo considerar que nem mesmo os meus parentes sabem. Tem coisas, por exemplo, tem muita aquelas fala pronta, né? Ai, porque tem que ter vindo daqui, aquilo, ai, porque a família ensinou tanto. Tem muita coisa ótima que me ajudou a fazer um processo seletivo que veio da família, mas tem muita coisa que, nossa, eles estão longe de saber e de poder falar um fragmento a respeito da questão. Se eu chegasse a sentar com algumas pessoas da minha família
Ia ser que nem conversar com um mosquito certas informações, porque não fez parte da seleção informativa e de escolha daqueles indivíduos. Então percebam, e também as abordagens de percepção justamente por isso podem ser diferentes, os julgamentos de valoração diferentes, e aí a gente entra naquela questão, verdades, né? Verdades. Aquilo não é verdade, aquilo é mentira, é verdade, qual que é a conveniência de cada um, né? Isso eu não tô falando, isso foi só um exemplo, mas de todo o ambiente. Então eu citei, mas tem os outros ambientes que são todos qualquer ambiente de grupo, tá? Na família de qualquer um, nos amigos do entorno de qualquer um, nos ambientes também que são ambientes normalmente sociais ou de trabalho, né? Que também tem os grupos que se afinizam por algumas ideias, e ainda aquela questão das fakes que eu falei, que às vezes tem aquele negócio da fofoca com a intriga, né? E aí, então, tipo, nesses ambientes, por vezes tem um monte de gente conversando a respeito de uma questão ou tomando propriedade em cima de uma circunstância, tendo só fragmentos informativos que vieram de uma percepção de uma outra pessoa, e que está na percepção do banco de dados, então, específico daquela pessoa, que não tem o conhecimento todo da situação da outra pessoa. Entendeu? E dentro desse desenvolvimento da cultura, que eu comecei a perceber que quando a gente tem as questões da cultura, o rito, igual eu falei no vídeo anterior, e a pessoa tem uma experiência com relação a qualquer rito, tá? Tem o rito, por exemplo, tem uns ritos que a gente faz espiritualistas, religiosos, só que o hábito de várias outras coisas que não tem a ver com religião, de certa forma, é um rito educativo, algumas coisas. Né? Então, dentro também aí dessas seleções, né? Continuadas que a pessoa se direciona ali e de não se diluir nesse processo de grupo. Então, só para dar uma introdução, porque tem algumas coisas que já foram até compartilhadas, eu compartilhei um pouco disso daí, compartilhei só, por enquanto, um artigo só para reflexão, né? E os outros que vão sendo elaborados, eles já vão ter um desenvolvimento maior. E considerando nesse também, não pessoa só, é a pessoa que pesquisa, que é da área, né? Porque eu convivi umas pessoas que são do ambiente e outras pessoas que são totalmente leigas em qualquer assunto parecido, linguagens inclusive, mas que querem desenvolver melhor esses processos em si próprios. Né? E que às vezes falta um bocado assim, em termos de conhecimento e desenvolvimento por causa da própria experimentação de vida que tiveram e que não teve acesso até um dado momento. Então tem algumas coisas que elas são muito conceito, explicação muito específica e simples para abrir espaço para o desenvolvimento das outras questões que vão sendo apresentadas depois com o tempo. Tá? Então eu vou deixar esse adicional e tem já um texto, né, falando dessa questão, com algumas provocações leves, mas bem fazejas, só para pôr para pensar. E é isso.